Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Hoje meditaremos nos versículos 22 a 26. Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 26. Texto bastante icônico, que merece a repetição em, pelo menos nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles repetem esse texto, trazem na sua narrativa. Trata-se, irmãos, de acordo com o evangelho de Marcos, a instituição da ceia do Senhor. Um momento importante que repetimos, somos chamados a cumprir na vida da igreja e podemos fazer isso com muita alegria. Como é bom a gente poder encontrar as raízes bíblicas daquilo que nós fazemos. Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, mas antes gostaria de ler o texto sagrado, Marcos capítulo 14, versículos 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei, o vinho novo, no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Convido você a orar mais uma vez, junto comigo. Oremos. Senhor, te louvamos, Senhor, por este momento, por estarmos cultuando ao Senhor. Como é bom podermos adorar o teu nome. E agora, Pai, com a tua palavra aberta diante de nós, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos leve ao entendimento mais profundo, mais firme da tua palavra, da tua vontade para as nossas vidas, para a vida dessa igreja, que acima de tudo possamos glorificar ao Senhor, possamos contemplar o Evangelho, contemplar a tua beleza que vem da tua palavra, Senhor. Fala conosco, esse é o nosso pedido, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, irmãos, nós pregamos sobre o texto que é exatamente preparatório a esse aqui. Literalmente falando, porque os discípulos estavam ali preparando a refeição da Páscoa. Nós vimos no texto anterior, no versículo 12 do capítulo 14, nos diz que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Nós vimos como Jesus, junto dos seus discípulos, eles cumpriam todas as cerimônias judaicas. Eles cumpriam o calendário, as festas. Nesse momento, tinham peregrinado para Jerusalém para cumprir exatamente aquilo que todo judeu estava fazendo. Todo judeu fiel ao Senhor estava fazendo exatamente naquele dia, exatamente naquela semana. Jerusalém estava cheia de gente. Jerusalém estava cheia de gente ali buscando ser fiel ao Senhor, cumprindo ponto a ponto, de uma liturgia que a gente vai ver um pouco mais na frente, é muito interessante, mas muito detalhada. E Jesus está ali com seus discípulos. Nós já vimos como ele prepara toda essa refeição, como Jesus, ele precisou escolher um lugar, lidar com o dono daquele lugar para que ele tivesse um espaço que fosse reservado para que ele pudesse desfrutar deste momento de comunhão, de celebração junto aos seus discípulos. Vimos como, e aí de maneira mais profunda, Jesus preparou também espiritualmente aqueles homens ao tirar do meio deles o traidor, tirar o fermento, como nós vimos na semana passada, apontando o traidor Judas Iscariotes, que
nesse momento, já não está mais aqui onde nós lemos a partir do versículo 22, a ceia do Senhor. E ali é nesse contexto exatamente que nós estamos. Trata-se da última noite de Jesus Cristo em seu ministério público aqui nessa terra. Na semana passada nós situamos bem os irmãos em termos do calendário aqui. Às vezes nós vamos lendo os textos e nós não temos esse senso de urgência. Daqui a algumas horas, Cristo será crucificado. Ele está aqui na sua última noite. E uma pergunta que eu sempre faço: o que você faria se você soubesse que vai ser crucificado amanhã de manhã? Né? Jesus Cristo, ele reúne com os seus discípulos, se reúne com os seus amigos para celebrar o Senhor, para cumprir essa festa, cumprir essa refeição que tem no seu cerne, tem no seu núcleo a gratidão e o louvor, a misericórdia, a graça e o poder de Deus, a Páscoa. Essa cerimônia tão importante no que diz respeito a todo o cerimonial judaico. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós temos alguns pontos que se destacam. O sábado, certamente, a circuncisão, com certeza, talvez no meio desses dois, a Páscoa. A Páscoa era essa cerimônia que trazia orgulho nacional para um judeu. As outras nações não têm isso. Os outros povos não têm este privilégio. Mas nós, que somos o povo da aliança do Senhor, somente nós é que recebemos esta cerimônia. E Jesus está aqui, celebrando a Páscoa. É claro que ele está aqui, reunido agora com os seus discípulos, como eu já falei, após a saída do traidor, ele vai, como nós vimos na própria leitura, Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele cumpre a Páscoa, ele inicia uma novidade. Ele inova no que diz respeito à revelação. Então esse é aqui o nosso grande foco de hoje, tá certo? A gente olhar para esse momento importante, momento único na história, em que Jesus está ali, reunido com seus discípulos, e ele está, ao mesmo tempo, cumprindo toda uma aliança antiga e iniciando uma nova na ceia do Senhor. Hoje, irmãos, nós teremos também a oportunidade de podermos meditar, refletir com mais profundidade acerca dos significados da ceia do Senhor. Porque, concorde comigo, muitas vezes, seja na nossa vida prática, na nossa vida do dia a dia, profissional, familiar, mas especialmente no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito à vida, né, a vida com Cristo, e até no ambiente de igreja, nós corremos sempre o risco de esquecer os princípios, os significados daquilo que nós fazemos. E aí, se alguém pergunta a você, uma amizade, em uma conversa, ou de repente para você na rua e diz: por que você faz o que faz? Por que vocês se reúnem para cultuar ao Senhor? Por que vocês batizam, por exemplo, os crentes? Por que vocês batizam, né, como presbiterianos que somos? Por que batizam os filhos dos crentes? Por que vocês participam da ceia do Senhor? Eu sei que, e infelizmente falo isso com tristeza, eu sei que certamente muitos de nós não estaríamos prontos para responder essas questões. E a gente ia ficar e dizer: não sei, eu sei que é assim, né? Eu sei que é feito dessa maneira. Eu sei que aparentemente sempre foi assim. É assim que é feito lá na minha igreja, é assim que é feito, pelo que sei, em toda a igreja presbiteriana do Brasil, é assim que é feito na tradição reformada, é assim que aprendi de meu pai, é assim que minha família sempre fez. E a gente vai ficando sempre com essas respostas que não trazem, de fato, uma resposta, um significado para aquilo que nós fazemos. Então, irmãos, se você pergunta em seu coração: por que a ceia do Senhor? Nesse texto nós temos uma excelente resposta.
nós vemos aqui o princípio, nós vemos aqui o início desse ritual, desse costume, que muito mais do que uma mera cerimônia, é um grande privilégio que nós, como pessoas que fazem parte do povo de Deus, tem a grande honra de participar, de privilégio participar da mesa do Senhor. O Senhor Jesus está aqui, irmãos, reunidos com seus discípulos. E nós, como os discípulos de Jesus, o nosso desejo hoje é que possamos aprender qual é o significado da ceia do Senhor. E aqui, irmãos, de maneira muito prática, tá certo? Gostaria aqui de... você gosta aí de anotar sermões, está aqui a sua oportunidade de pegar o índice, tá certo? 4 verdades, certo? 4 verdades sobre qual é o significado da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, a ceia do Senhor, ela aponta para o cumprimento da obra de redenção. Quando nós vemos no versículo 22, esse texto que nós lemos, nós vemos aqui que tem uma expressão que é muito importante, e é o marco temporal desse versículo. Jesus vai fazer algumas coisas, ele vai pegar um pão, vai abençoar, vai partir, vai falar, mas ele faz isso enquanto comiam. Enquanto comiam. Nós já estamos vendo desde a semana passada que o contexto aqui é exatamente o contexto da celebração da Páscoa. É por isso, irmãos, que esse momento da ceia do Senhor, ele jamais pode ser desconectado do conceito de Páscoa. Às vezes, as pessoas não relacionam muito bem essas duas realidades, esses dois costumes, mas a própria palavra e a própria instituição da ceia do Senhor, ela não nos deixa separá-los. Falar de ceia do Senhor implica em necessariamente a gente ter de falar de Páscoa. Mas qual é o relacionamento entre essas duas festas? Qual é o relacionamento, né? Qual é aqui o que liga essas duas realidades? A Páscoa de um lado e a ceia do Senhor de outro. O relacionamento, irmãos, entre eles é exatamente o relacionamento de expectativa e de realidade. Um relacionamento entre a sombra e a verdadeira substância. Aquilo que era prometido, aquilo que era visto apenas de longe, agora foi cumprido verdadeiramente. É esse o relacionamento. A Páscoa apontava para algo que viria, algo que estava no futuro, uma expectativa de algo que ainda iria acontecer. A ceia do Senhor, ela olha para trás, na certeza, não mais na espera, não mais na expectativa, mas na certeza e na firmeza de algo que já aconteceu. Então, esse é o relacionamento, né, a relação entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Mas vamos falar um pouco mais sobre a Páscoa. A Páscoa, irmãos, na semana passada nós nos detivemos mais na festa dos pães sem fermento. É uma festa que dura uma semana e começa na Páscoa. Mas a Páscoa, especialmente. Quando nós vemos lá em Êxodo capítulo 12, nós vemos ali aquela história, a maneira gloriosa, poderosa, como Deus, o Senhor verdadeiro, ele liberta aquele povo, o povo de Israel, que estava aprisionado, escravizado no meio do Egito, e ali, sem nenhuma possibilidade humana de que acontecesse essa libertação, o próprio Deus derrama do seu poder, humilhando o faraó, né? Humilhando os deuses, os falsos deuses do Egito, e afirmando para todos que somente Ele é Senhor, somente Ele é poderoso. Como resultado, o povo de Israel sai daquela realidade de opressão, de escravidão, e ele sai não só para a liberdade, né, uma liberdade física, uma liberdade política, podemos dizer assim, né? Antes estávamos escravizados, agora estamos livres, mas para uma liberdade de adoração também.
O povo de Israel é liberto do Egito para se constituir agora povo de Deus. E passa por aquele deserto aprendendo, aprendendo a adorar ao Senhor, a crer no Senhor, a amar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, como nós vemos no mandamento. E ali, aquele povo olhava para aquele evento, a libertação do Egito, e dizia: ali nós fomos redimidos. Ali nós somos salvos. Se você perguntar para qualquer judeu, no contexto ali do Antigo Testamento, se você tivesse essa oportunidade, pega uma máquina do tempo, chega lá e diz assim: olha, quando aconteceu a redenção? Quando foi que aconteceu a salvação? Certamente muitos poderiam dizer: quando saímos do Egito. Ali o Senhor nos salvou com mão poderosa. Ali o Senhor nos resgatou, ali o Senhor nos redimiu e constituiu-nos como o seu povo, como o povo da aliança do Senhor. Então, a Páscoa, irmãos, que é exatamente essa festa que celebra essa libertação, ela não é pouca coisa. Na verdade, ela é uma lembrança, uma festa, uma celebração do principal evento do Antigo Testamento, a redenção do Senhor. E aí é por isso que o povo de Israel era chamado ano após ano para esse momento de celebração. Durante, é claro, muito tempo no Antigo Testamento, e você vai lendo isso na leitura, nós vemos como essa celebração ela vai sendo esquecida, mas quando o povo de Israel volta, agora o povo de Judá volta do exílio, eles estão com os seus costumes, com o seu zelo elevadíssimos. E eles fazem questão agora de praticar todas essas coisas. E era exatamente esse o cenário que estava em voga nos tempos de Jesus. Como eu disse, Jerusalém estava cheia. Mas a Páscoa, ela tinha deixado de ser uma cerimônia unicamente familiar, como era nos tempos de Moisés, e passou a ser, com a centralidade do templo, passou a ser uma cerimônia sacerdotal e depois familiar. Vou explicar. Como acontecia a Páscoa? A primeira coisa a ser feita era que você deveria pegar um cordeiro. Cordeiro, ele deveria obedecer uma série de requisitos e não deveria ter os seus defeitos e tudo mais, mas você pegava esse cordeiro e ali o chefe da família, o pai, o patriarca, levava esse cordeiro ao templo no dia da preparação. E ali no templo, o sacerdote recebia aquele cordeiro, que recebia ali o nome da família a que representava, e imolava esse cordeiro, derramando o sangue daquele cordeiro aos pés do altar. Fazia as suas orações, os levitas estavam ali acompanhando tudo isso, cantando uma coletânea muito específica de salmos, Salmos 115 ao 118, e eles devolviam aquela carne daquele animal sacrificado ao chefe da família. O sangue tinha sido derramado, e agora esse homem levava para sua casa aquele cordeiro, a carne do cordeiro, para que pudesse ser assado para uma refeição familiar. Essa refeição, irmãos, ela não era uma simples refeição. Ela era cheia de detalhes. Depois de assar o cordeiro com algumas ervas amargas, o chefe da família começava a refeição reunindo a todos com uma oração de ações de graças. E ele fazia isso levantando um cálice. Vai ter muito cálice, tá certo, irmão? O primeiro cálice, o cálice da santificação. É o chamado para que todos os presentes eles pudessem lembrar e ter uma verdadeira noção da sacralidade daquele momento. Um momento especial, um momento distinto. Aquela noite não era igual a todas as outras. E eles fariam isso depois de uma oração de gratidão, depois de um verdadeiro brinde, levantando esse primeiro cálice, o cálice da santificação. Eles comiam as ervas amargas.
E é muito interessante, né? Algumas ervas, salsa e tudo mais, mergulhadas em um tipo de salmoura, para ficar amargo mesmo, né? A ideia é, nós estamos lembrando do amargo da escravidão do Egito. Nós estamos lembrando de quão amarga, de quão sofrida era a nossa vida enquanto escravos. E eles faziam isso enquanto falavam palavras de lamento, falavam palavras de confissão, de contrição. Afinal, estavam ali relembrando, né, e trazendo para uma realidade espiritual, relembrando exatamente a realidade do pecado, a realidade da idolatria, a realidade de uma necessidade de arrependimento, de mudança e de transformação. E eles faziam isso neste momento, comendo essas ervas amargas. Depois, e essa é maravilhosa, uma criança, né? Cada família escolhia uma das crianças e deixava ela encarregada de cantar uma canção. Uma canção que, na sua letra, fazia uma pergunta: por que essa noite é diferente das outras? Uma criança que era escolhida para perguntar. É exatamente como Moisés disse em Êxodo capítulo 12. Quando os teus filhos te perguntarem por que nós fazemos assim, aí você vai poder dizer, porque o Senhor nos resgatou com mão poderosa. E é exatamente isso que acontece. Depois que a criancinha canta, o chefe da família, ele vai fazer uma explicação, uma narração, explicando o significado daquela cerimônia, explicando a redenção, o poder de Deus, a maneira gloriosa acerca de como Deus libertou Israel das trevas e especialmente das mãos de Faraó. E ele faz isso levantando o segundo cálice, o cálice da libertação. E é somente depois desse momento que aí chegou finalmente o momento do banquete. O cordeiro é, enfim, comido. Eles comem aquele cordeiro naquele momento de confraternização, um momento de comunhão, desfrutando exatamente da carne daquele animal que morreu para que eles pudessem ser libertados do Egito. Terminado o banquete, o chefe da família, vocês estão acompanhando, né? Terminado o banquete, o chefe da família agora pega alguns pedaços de pães sem fermento, parte com ações de graças, distribui a todos os familiares, comem enquanto levantam o terceiro cálice, o cálice da bênção, ou o cálice da salvação. E finalmente, depois de tudo isso, como se já não fosse muito, o quarto cálice, o cálice do louvor, é mais uma vez levantado e desfrutado por todos. E aí está terminada a cerimônia da refeição pascal. Bonito, né? É muito interessante. Agora eu quero levar você a compreender como esse texto, o texto que nós lemos, que está em Marcos capítulo 14, se encaixa exatamente nessa cerimônia. Quando nós vemos no versículo 22, nós vemos exatamente aqui, enquanto comiam. Está aqui retratado exatamente o momento em que eles estão comendo do cordeiro. Ou seja, já passou ações de graças, já passou a ervas amargas, já passou o primeiro cálice, o cálice da santificação, já passou a narração, já passou o segundo cálice, o cálice da libertação, e agora, depois que eles comeram o cordeiro, o que é que sobra? Mais um pão e um cálice. E é exatamente nesse momento que o Senhor Jesus ele destaca aquele momento da cerimônia da ceia, da cerimônia da Páscoa, para instituir a ceia do Senhor. Perceba como aqui ele está ao mesmo tempo amparado, fundamentado naquilo que já existia, enquanto ele está trazendo coisas novas. Por quê? Jesus ele pega um pão e, tudo bem, qualquer judeu ele pegaria um pão nesse momento. Ele abençoa, tudo bem, qualquer judeu abençoaria o pão nesse momento. Ele parte, tudo bem, né? Não preciso repetir,
e dá aos seus discípulos. Mas o que é que ele diz? Tomem, isto é o meu corpo. Aqui nós temos uma novidade. Aqui nós temos o Senhor Jesus trazendo nova revelação. Aqui nós temos o Senhor Jesus trazendo uma nova realidade para aqueles discípulos que estavam acostumados sim com aquela liturgia, faziam isso todos os anos, estavam certamente bem familiarizados com todas aquelas palavras, com todos aqueles pontos que deveriam ser cumpridos, mas isso certamente era algo novo que saía da boca de Jesus. Tomem, isto é o meu corpo. Então, irmãos, em primeiro lugar, como nós vimos, a ceia do Senhor aponta para o cumprimento da redenção. Assim como a Páscoa, ela olhava para aquele momento especial na história do povo de Israel. Agora Jesus estabelecendo esse novo momento, essa nova cerimônia, está dizendo, vocês lembram da Páscoa? Chegou algo mais perfeito. Vocês lembram das expectativas da Páscoa, das celebrações da Páscoa? Está aqui agora diante de vocês algo mais profundo, algo mais estável, algo que está agora firmado na nova aliança e não simplesmente na antiga aliança, porque tudo aquilo era apenas sombra do que em mim está agora sendo cumprido. É claro que nós vamos ter algumas perguntas aqui, podemos perguntar, então quer dizer que a Páscoa já não significa mais nada para nós? E podemos responder essa pergunta, que eu sei que parte de um lugar muito sincero, com um igualmente sincero, sim, a Páscoa na verdade ela já foi cumprida, no que diz respeito a uma obrigação para o povo do Senhor. Nós, como povo de Deus, como discípulos de Cristo, nós não temos mais a obrigação de celebrar a Páscoa. Nós não temos mais essa vinculação, esse peso, essa obrigação de cerimonialmente, sob o peso de lei, de cumprir a Páscoa do Senhor. E de repente você está pensando, mas eu gosto tanto da Páscoa, né? Aquele momento ali que a gente se reúne, a gente fala aqui na igreja sobre a morte de Jesus, fala sobre a ressurreição. Perceba, irmãos, que o que nós fazemos como igreja, e eu sei que esse é um assunto que recebe muitas posições, mas como igreja do Senhor, nós precisamos separar as coisas. Nós não cumprimos mais a Páscoa sob peso de lei, mas isso não impede que nós nos aproveitemos de oportunidades de pregar o Evangelho. O mundo inteiro está parando para falar sobre Páscoa, por que nós não? A ideia é essa, porque nós não podemos aproveitar esse momento para falar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Nós não falamos mais da morte de um cordeiro qualquer. Nós não falamos mais da libertação de Israel do meio do Egito, como se isso tivesse sido o ápice da redenção. Porque esse ápice, ele já veio em Cristo Jesus. Ele sim é o nosso cordeiro pascal. A palavra do Senhor nos faz agora olhar para Cristo. Porque se a realidade chegou, por que ficamos apegados à sombra? Aquilo que é perfeito já está conosco. Não faz mais sentido estarmos apegados apenas à expectativa, apenas às promessas que os antigos aguardavam. Não celebramos mais um cordeiro qualquer. Celebramos o cordeiro de Cristo, o cordeiro pascal, definitivo, aquele que entregou a si mesmo para cumprir assim a obra perfeita de redenção. Então essa é a primeira verdade, irmãos. A ceia do Senhor, ela aponta para o cumprimento da redenção. A Páscoa
apontava para esta redenção, mas a ceia ela vem para cumpri-la. Em segundo lugar, irmãos, a ceia do Senhor aponta para a nossa união com Cristo. E aqui nós podemos lembrar algumas questões. Veja primeiro no capítulo 14, ainda no versículo 22, quando nós vemos que Jesus pega esse pão, abençoa, parte e dá aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Ao falar essas palavras, irmãos, como eu já disse, uma inovação da parte de Jesus. Não era algo que fazia parte da liturgia da Páscoa. Não era algo que era dito por qualquer chefe de família, mas algo específico da parte de Cristo para a sua igreja. Tomem, isto é o meu corpo. Jesus está aqui inaugurando aquilo que entrou para a teologia cristã, chamada de um novo sacramento. Uma nova ordenança dada pelo próprio Senhor da igreja para ser observada, para ser cumprida, obedecida por todos os séculos. Vamos falar um pouquinho sobre sacramentos. O que são sacramentos? É uma pergunta importante. Os sacramentos, irmãos, eles são santos selos e sinais das alianças do Senhor. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos que Deus entrava em aliança com o seu povo e ele, de maneira muito interessante, demonstrando aqui a sabedoria da parte de Deus, ele sempre instituía um símbolo para aquele sacramento. Se você lembrar, por exemplo, do sacramento da aliança que Deus mesmo firmou com Noé. Ele entra em aliança com aquele homem e diz: Noé, eu vou pôr nas nuvens o meu arco, para que todas as vezes que eu olhe para aquele arco, eu me lembrarei da aliança. Então veja, aqui nós temos um princípio maravilhoso do sacramento. Para que serve um sacramento? Primeiro, para que a gente possa lembrar. É uma questão de memória aqui. De maneira que não só Noé olhava para o arco nas nuvens e lembrava daquela aliança, mas de acordo com o texto, o próprio Deus disse: quando eu vir o arco, eu me lembrarei da aliança. Então, as duas partes aqui, elas estão sendo beneficiadas dessa lembrança que o sacramento traz. Quando nós avançamos um pouco na história, nós vemos a aliança que Deus fez com Abrão. E ali ele estabelece também um sacramento, o sacramento da circuncisão. E ele diz: Abraão, eu estabelecerei com você e com a sua descendência a minha aliança. E essa é a minha aliança, que todo macho no meio de você seja circuncidado. Então, de alguma maneira, o sacramento, esse sinal da aliança, ela está relacionada a esse compromisso da parte de Deus. De maneira que a maneira visível de que Abraão e os seus descendentes tinham de sinalizar que uma pessoa pertencia à aliança, pertencia ao povo da aliança, era circuncidando os seus filhos. Então aqui nós já vemos um segundo propósito do sacramento. O primeiro ele lembra. O sacramento ele serve como um sinal de lembrar, mas ele também serve como um selo. Ele também serve como uma maneira de selar as promessas na vida das pessoas que recebem esse sacramento. E é com base essas duas funções do sacramento é que os nossos irmãos, os reformadores, especialmente os da linhagem reformada, eles chegam a esse entendimento de que os sacramentos eles são selos e sinais do pacto da graça de Deus. No Antigo Testamento, nós tínhamos os sacramentos da circuncisão, como acabei de falar, e o sacramento da Páscoa. A diferença entre eles é que o sacramento da circuncisão, ele marca o início, a introdução de uma pessoa no corpo da aliança. A Páscoa, ela não marca a introdução da pessoa, ela marca a continuidade.
uma celebração da continuidade, porque enquanto a circuncisão era feita somente uma vez, a Páscoa era para ser repetida. Todos os anos era festa. Todos os anos a convocação a todo o povo era feita para que eles celebrassem mais uma vez e mais uma vez o fato de pertencerem ao Senhor e de terem sido libertos por Ele. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, à luz agora da nova aliança, nós temos 2 sacramentos instituídos pelo próprio Senhor Jesus. Um sacramento de entrada, que substitui a circuncisão, o batismo, e um sacramento de continuidade, que substitui a celebração da Páscoa, que é exatamente a ceia do Senhor. E vejam, irmãos, como agora a ceia do Senhor, ela vem exatamente para fazer exatamente essas 2 coisas, para nos lembrar da comunhão que temos com Cristo e para aplicar em nós as bênçãos desta comunhão. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais na frente, irmãos, mas quero que você olhe para a linguagem de Jesus aqui, ao instituir a ceia do Senhor. Quando ele diz, quando ele pega aquele pão, parte aquele pão, ele dá aos seus discípulos e diz, tomem, isto é o meu corpo. Ele está usando uma linguagem sacramental. E o que significa uma linguagem sacramental, né? Deixa eu traduzir aqui para a linguagem comum. Uma linguagem misteriosa, né? Como assim? Isso é meu corpo. Sobre o que Jesus está falando? Ao longo da história da igreja cristã, irmãos, provavelmente não tem palavras que tenham despertado mais polêmica como essas aqui. Isto é o meu corpo, disse Jesus. O que Jesus estava querendo dizer, né? Igrejas foram fundadas com base em interpretações diferentes dessas palavras de Jesus. É claro que nós não estamos aqui em uma longa aula sobre a ceia do Senhor, mas os irmãos sabem que existe uma interpretação bastante estabelecida por parte dos católicos romanos, que afirma que quando Jesus pega aqueles pedaços de pão e diz, este é o meu corpo, algo magicamente aconteceu naquele local, naquele momento, de maneira que aquilo que estava nas mãos do próprio Senhor Jesus tornou-se verdadeiramente o corpo de Cristo. Eles chamam isso de transubstanciação. Um milagre na ceia do Senhor. Um milagre eucarístico. E aí você fica, não, antes eu não estava entendendo e agora não estou entendendo mesmo, né? Por quê? Essa mentalidade, né, católica, romana, que afirma que aquele pedaço de pão, e também o cálice, também o vinho, né, quando você olha e tem cheiro de pão, tem gosto de pão, textura de pão, mas substancialmente não é mais pão, é corpo de Cristo. Essa visão, essa mentalidade que foi se estabelecendo ao longo dos séculos e que levantou no meio dos reformadores muita repulsa, porque afirmavam, não, isso daí não tem nem fundamento bíblico e nem se encaixa naquilo que é racional, naquilo que é razoável, do ponto de vista lógico. Como pode algo se transformar ali? Porque Jesus estava ali diante dos discípulos, e ele dizia, esse aqui é o meu corpo, mas onde está o corpo de Jesus? Porque Jesus estava ali assentado com eles. Os reformadores se voltaram contra essa interpretação estabelecida da Igreja Católica Romana, e apresentaram também as suas interpretações. Nós temos, por parte de um ramo da Reforma, um ramo luterano, algo muito parecido com o que sustenta o catolicismo romano. Eles tentaram dar um pouco de explicação mais racional e um pouco mais bíblica, mas
os luteranos, de certa forma, eles continuam caindo nesse campo de uma dificuldade de explicar essa questão. Já Zwinglio, o reformador Ulrico Zwinglio, que era mais radical, ele se afasta radicalmente dessa interpretação católica romana e diz: não, o pão é pão mesmo, e nem significa nada. Na verdade, nós, quando participamos da ceia do Senhor, e quando Jesus diz isso aqui é o meu corpo, ele estava usando simplesmente um símbolo, uma figura de linguagem, e nós participamos porque nós lembramos do sacrifício. Quando nós olhamos o pão sendo partido, nós lembramos que Cristo partiu o seu corpo por nós. E só. Veja, Zwinglio não está errado, de certa forma. Ele acertou quando afirmou que Jesus estava sim usando uma figura de linguagem quando aponta para o pão e diz: isto é o meu corpo. Não significa que o pão se transforma em corpo magicamente. Jesus está de alguma maneira explicando algo, expressando algo com as suas palavras. Há uma história, né, não sei se verdadeira ou não sei se é mais uma dessas lendas que ficam famosas, mas que em uma controvérsia estava Lutero de um lado e Zwinglio de outro, e eles estavam discutindo exatamente esse ponto. Lutero afirmando que quando Jesus diz isto é meu corpo, o pão, o corpo de Cristo está de alguma maneira no pão. E aí ele escreve, né, ele pega uma caneta, um pedaço de carvão e escreve no chão: isto é o meu corpo. E diz: está aqui, o Senhor disse essas palavras. E aí Zwinglio também pega o mesmo pedaço de carvão e escreve: eu sou a porta. E diz: quando Jesus disse eu sou a porta, de que madeira essa porta é? De mogno? A questão é, nós devemos entender essa realidade que Jesus ele nos fala por meio de parábolas. Ele fez isso ao longo de todo o seu ministério. Nós temos visto isso no Evangelho de Marcos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós devemos compreender que Zwinglio, enquanto resgatou a fidelidade bíblica, a intenção de Cristo Jesus a apontar para o pão e dizer isto é o meu corpo, ele esqueceu algo muito importante. Esqueceu algo que de fato nós devemos reconhecer, que o pão e também o cálice, eles não só representam o corpo e o sangue de Cristo. Porque a questão aqui não é o elemento. A questão aqui não é o que vemos quando olhamos para o pão, o que tocamos quando tocamos no pão. A questão é o que recebemos de Jesus. O foco desse texto, irmãos, está no fato de ser Jesus aquele que está pegando o pão, partindo o pão, abençoando o pão e dando o pão aos seus discípulos e dizendo: tomem. A ceia do Senhor, irmãos, ela é uma grande celebração da união do discípulo de Jesus com o próprio Senhor. Porque ele dá de si mesmo. A questão aqui não é saber de substância, a lógica não é essa. Essa é uma lógica posterior, que depois algumas pessoas quiseram entender. Mas o principal, irmãos, que o texto nos traz aqui é: Cristo serve de si mesmo para nós. E naquela controvérsia dos reformadores, preciso falar aqui do nosso irmão João Calvino, que chegou àquela que particularmente penso ser a resposta mais fiel à verdade. A ceia é, ao mesmo tempo, um memorial.
nós lembramos do sacrifício de Cristo. Mas é ao mesmo tempo um momento em que Cristo está verdadeiramente presente no meio da igreja, para mais uma vez nos alimentar e fortalecer a nossa fé. E celebramos assim a nossa união com o Senhor Jesus. Eu não sei se você já meditou nessa verdade. Não sei se você já meditou nessa realidade de que você, assim como todos nós, um pecador, miserável, que estava morto, estava perdido, é chamado para se assentar à mesa. É chamado para comer com o Mestre. Aqueles discípulos que estavam ali naquele momento, nenhum deles era merecedor. Nenhum deles poderia garantir com a sua própria força, garantir com o seu próprio mérito, o estar ali à mesa com o Salvador. Uma verdadeira reação diante dessa verdade seria: quem sou eu? Ai de mim! Eu não mereço estar aqui, eu sou imundo, eu sou pecador. Mas eu fui chamado para o banquete. Essa a noção, irmãos, que todos nós devemos ter todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. Pecadores como nós, podendo receber das mãos do próprio Cristo, que dá do seu corpo e do seu sangue. Então, irmãos, quando recebemos ali das mãos do presbítero aquele pedaço de pão, não é um ritual banal. Há algo acontecendo ali. Há uma pregação acontecendo. O evangelho está sendo ali vivenciado. Porque o presbítero ali, ele não está em seu próprio nome. Ele representa ali o pastoreio de Cristo no meio da igreja. A presença de Cristo no meio da igreja. Que toma o pão e estende a todos. Estende a nós. E podemos tomar, receber com gratidão. A gratidão, irmãos, é o principal sentimento na ceia do Senhor. É o principal sentimento. Veja como ele aparece no texto. Porque Cristo dá ações de graças. E não por acaso esse sacramento ele é chamado de Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças no grego. É esse o sentimento que deve estar no meio no seu coração quando somos chamados à mesa do Senhor. Porque é meio de graça, nós não merecemos. Assim como Mefibosete, lá no Antigo Testamento, quando nós lemos lá em 2 Samuel, o rei Davi, com toda a sua glória, diz: procura saber se existe algum descendente de Saul a quem eu possa ser benevolente. E aí fazem uma pesquisa e dizem: olha, tem o Mefibosete, aquele, só que coitadinho, é manco, ele caiu quando era pequeno, então tem todas as dificuldades, tem as suas deficiências, e ninguém dá, né? Imagina naquela época, ninguém dá dignidade nenhuma a ele. Davi diz: manda chamá-lo, porque ele vai comer na minha mesa como se fosse meu filho. E aí vem Mefibosete e a primeira pergunta que ele faz é: como é que pode um cão como eu estar agora comendo na mesa do rei? E a palavra do Senhor diz que ele come ali e continuamente vive na presença do rei Davi. Assim somos nós, irmãos, imerecedores, que estamos agora unidos a Cristo. Perceba, nós não somos apenas colegas de Jesus. Jesus não passa apenas na frente, nós podemos dar um tchau para ele. Nós não somos simplesmente conhecidos por Jesus. Nós estamos unidos a ele. Ele firmou uma aliança conosco. Compromisso eterno, profundo.
E é isso que nós celebramos quando participamos da mesa, da ceia do Senhor. Pão que aponta para o corpo de Cristo, partido, dilacerado, alvo de escárnio, como ele vai ser na continuidade do texto daqui a algum tempo, crucificado, a sua carne rasgada, cravos atravessando suas mãos, seus pés. E Jesus está ali representando isso diante dos olhos daqueles discípulos, ao pegar aquele simples pedaço de pão e partir. Jesus está aqui dizendo: olha, isso que eu estou fazendo, o meu corpo sendo partido, é por vocês. Tomem e comam. Assim ele também faz, irmãos, com o cálice. São os dois elementos da ceia do Senhor. Dois elementos visíveis. O pão, que nos aponta para o corpo de Cristo. E o vinho, o fruto da videira, que nos aponta para o sangue de Cristo. E é sobre isso que nós vemos aqui no versículo 23. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Nós vimos, irmãos, que na liturgia da refeição da Páscoa, o terceiro cálice era chamado de o cálice da bênção. E é exatamente esse, se nós seguirmos o passo a passo daquela refeição, é exatamente esse cálice que foi destacado pelo Senhor para ser trazido agora para a ceia do Senhor. O cálice da bênção. O cordeiro já foi morto. O sangue já foi derramado no altar. O corpo já foi partido. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O salmista Davi, no Salmo 116, diz: tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da bênção na presença do povo do Senhor. Então, irmãos, perceba, aqui nós vemos o Senhor Jesus usando mais uma vez a linguagem sacramental, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus está aqui mais uma vez afirmando que coisas novas estão sendo cumpridas. As antigas passaram. O sangue da antiga aliança, aquele sangue de cordeiro, de bodes, de carneiros, que não tinha poder em si mesmo para purificar pecados, como diz o autor aos Hebreus. Agora o sangue do Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, derramado, ele tem poder para nos purificar e nos trazer verdadeira salvação. E esse sangue, irmãos, nesse sangue, o Senhor Jesus firma uma nova aliança. Nós já vimos aqui, irmãos, que a ceia do Senhor, ela aponta para o cumprimento da redenção. Em segundo lugar, ela aponta para a nossa união com Cristo. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor aponta para a nossa união com os irmãos. E aqui eu quero levar você, irmãos, levar você a meditar sobre esse aspecto comunitário da ceia. Jesus está aqui reunido com seus discípulos, com aqueles 11 homens. Judas já saiu. O traidor já não está mais. E reunido com aqueles discípulos, ele toma uma refeição. Na semana passada nós vimos que naquela cultura, se hoje já é assim, naquela cultura ainda mais, uma refeição, você dividir a mesa com alguém era um sinal de extrema comunhão, um sinal de relacionamento entre as pessoas que estavam ali reunidas. Você não se reunia com qualquer pessoa, culturalmente falando. E aí Jesus está ali, reunido com seus discípulos, e afirma: este cálice é o cálice
o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Olha como Cristo usa uma linguagem plural aqui. Isso serve para a gente corrigir muitas vezes uma questão de ênfase quando nós pensamos na nossa salvação até. Jesus morreu para me salvar. Amém, isso é verdade. Jesus derramou o seu sangue pelos meus pecados. Isso é verdade. Mas perceba como Jesus nos chama aqui a alargar esse nosso olhar. Jesus morreu pelo seu povo. Jesus derramou o seu sangue para pagar os pecados de toda a igreja. Não foi só da sua vida. Que é algo maravilhoso. Mas olha para as pessoas que estão ao seu redor. Olha para as pessoas por quem Cristo também morreu. Herdeiras da mesma graça. Alvos da mesma misericórdia. Muitas vezes nós temos a nossa visão muito reduzida, limitada no que diz respeito à nossa vida com Cristo. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Coríntios, como nós lemos antes da pregação, 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos ali uma igreja que tinha problemas acerca dessa realidade comunitária da ceia do Senhor. A ponto de Paulo ser muito duro, não sei se vocês perceberam na leitura. Paulo diz, olha, não dá nem para elogiar vocês. Porque quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para melhor, é para pior. Como se Paulo estivesse dizendo, é melhor nem se reunir, se for para continuar desse jeito. Mas por quê? O que é que a igreja estava enfrentando naquele momento? Exatamente a falsa compreensão de que tudo isso, o culto, a ceia especialmente, que era o assunto ali, era algo que servia somente para me abençoar. E não tem nada a ver com meu irmão. E aí Paulo diz, né? Vocês chegam de qualquer hora, tem gente que come muito, tem gente que não come nada, né? Tem gente que fica embriagado. Se você está com fome, come em casa. Mas compreenda a reverência desse momento. Compreenda a sublimidade, a importância desse momento. Não é para você, simplesmente. Não é para te satisfazer somente. Porque todos nós fomos salvos e inseridos num corpo. Então a ceia do Senhor, irmãos, ela também aponta para a nossa união com os irmãos. Perceba, aponta para a nossa união com Cristo e também com a nossa união com os irmãos, porque todos nós estamos unidos ao Senhor Jesus. Por isso, eu percebo, irmãos, e aqui é uma questão bastante prática, eu percebo que muitas vezes nós participamos errado da ceia do Senhor nesse ponto, quando somos muito individualistas. Talvez seja algo da nossa cultura, do nosso tempo, a nossa maneira de lidar com a religião, muito ensimesmada, de maneira que as nossas celebrações de ceia do Senhor, elas poderiam ser iguais, se você estivesse sozinho, em casa, vou ceiar sozinho. Você pega um pedaço de pão, você come, faz uma oração. Pega um pedaço um pouco de vinho, toma, faz uma oração e diz, eu ceiei, né? Participei desse momento. Isso é possível, irmãos? O apóstolo Paulo fala, vocês, quando se reúnem, vocês precisam tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é uma cerimônia que foi instituída para ser tomada, celebrada em comunidade. É a igreja que ceia, é a igreja que comunga. Ninguém participa disso sozinho. É uma realidade de celebração da comunhão. É uma festa, na verdade. Imagino que se muitos de nós pudéssemos ter a oportunidade de participar da ceia do Senhor no primeiro século, muitos de nós ficaríamos escandalizados. E iríamos dizer, nossa, aqui
agitado, muita comida, né? Porque nós vamos reduzindo, né? Aos poucos, né? Muita comida, né? É de fato uma celebração, é de fato uma festa. Separada um momento daquela festa, era ali feita menção ao corpo de Cristo, ao sangue de Jesus. Mas isso numa realidade comunitária, em que as pessoas estavam ali abençoando umas às outras, estavam ali louvando ao Senhor umas com as outras, assim como esses irmãos estavam aqui fazendo. O apóstolo Paulo fala, tem gente que chega antes, chega depois, esperem uns pelos outros. E isso a gente cumpre de certa maneira, e aí podemos ver, quando nós recebemos os elementos, nós aguardamos todos estar juntos com os elementos e participamos ao mesmo tempo. Isso em atenção a este princípio, mas muito mais do que uma questão mecânica, é para que a gente possa lembrar, eu não estou sozinho aqui. Estou com meus irmãos, estou com eles, estou unido a eles. Algumas igrejas, claro, adotam um outro ritmo. Você pega os elementos, participa ali sozinho na sua individualidade. Eu não vejo que isso é errado por si mesmo, mas eu percebo que isso é um pouco contraproducente no que diz respeito a esse aspecto comunitário da ceia do Senhor. Mas nós vamos ceiar daqui a pouco. Você possa ter isso em mente. Você não está sozinho. Jesus não te salvou sozinho. Ele te incluiu num corpo. Ele te incluiu em uma comunidade. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você faz parte desta igreja. Não é por acaso que nós nos chamamos de irmãos. Isso não é da boca para fora, ou pelo menos não deveria ser. Uma celebração dessa comunhão. Finalmente, irmãos, a ceia do Senhor aponta para a consumação do reino de Deus. O Senhor Jesus, no versículo 25, ele diz: em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. A ceia do Senhor, irmãos, é uma realidade maravilhosa, porque ela nos faz olhar para o passado, para o cumprimento perfeito da obra de Cristo, e nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus, lembramos da sua ressurreição. Por isso nós olhamos para o passado. Nós olhamos para o presente, celebramos a nossa união com Cristo, celebramos a nossa união com o próximo, como acabamos de falar. Recebemos no presente, hoje, nos desafios de hoje, a capacitação que vem do alto, o fortalecimento da fé que somente Cristo pode nos dar, e faz isso por meio do pão e por meio do cálice. Mas ela também nos aponta para o futuro. O Senhor Jesus, aqui com seus discípulos, ele nos traz uma promessa. Uma promessa solene. Ele diz: em verdade lhes digo que nunca mais eu beberei desse fruto da videira. De certa maneira, Jesus se abstém de participar dessa celebração. Por quê? Porque todos nós aguardamos uma celebração muito maior, que certamente acontecerá. E essa é a promessa. Ele diz: olha para os discípulos, eu não vou participar mais. Ele está antecipando a sua morte. Ele será crucificado daqui a pouco. Não estarei mais com vocês. Vocês participarão continuamente. O apóstolo Paulo escreve dizendo que nós devemos fazer isso até que ele venha. Anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Enquanto isso, participamos continuamente da ceia do Senhor. Mas o Senhor Jesus,
Eu fico imaginando o coração do nosso Senhor, aguardando ansiosamente para celebrar mais uma vez com o seu povo. Cristo está conosco aqui no Espírito. Mas um Espírito não pode beber vinho. O Espírito não pode comer pão. Mas chegará um dia, irmãos, em que estaremos com Ele, nas bodas do Cordeiro. Estaremos reunidos, não somente nós, mas todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Todos aqueles que foram alvo da graça, alvo da misericórdia, estaremos reunidos, celebrando naquele grande banquete. E Cristo estará conosco. E Ele estará celebrando, partindo o pão, nos entregando do cálice. E estaremos celebrando. E o sentimento é exatamente esse: celebração, é gratidão. É algo que deve estar no nosso coração também quando participamos da ceia do Senhor. Essa santa ansiedade, essa santa antecipação da nossa esperança. Você já percebeu como muitas vezes a ceia do Senhor, quando nós participamos, parece algo muito triste? Não sei você. Normalmente eu tenho essa impressão. Talvez porque eu tenho a minha posição de ficar aqui olhando para os irmãos, mas muitas vezes eu vejo expressões fechadas. É claro, a contrição faz parte. Mas às vezes eu paro e penso: Senhor, eu sei que esse momento é um momento em que a Tua palavra nos chama para olhar para nós em exame, para saber se de fato discernimos a obra de Cristo, o corpo de Cristo. Devemos confessar os nossos pecados, devemos examinar e cada um a si mesmo, como Paulo fala. É por isso que a tristeza, a humilhação, a contrição faz parte desse momento. Mas a gente precisa colocar as coisas no devido tempo. Primeiro, o autoexame. Tristeza, sim, aflição. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Mas o apóstolo Paulo diz: cada um examine-se a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Meu irmão, comer do pão e beber do cálice não é para não ter ninguém triste. Porque é celebração, é desfruto da esperança, é um brinde, é uma comemoração da vitória do Senhor. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para insegurança, não tem espaço para a gente ficar: Senhor, eu não sei se eu mereço, porque, meu irmão, ninguém merece participar da ceia do Senhor. É por isso que quando participamos, é festa. É a nossa glória. É estarmos assentados à mesa com a plena certeza de que tudo isso é apenas um grande ensaio para aquele momento glorioso e triunfante, em que estaremos numa mesa gloriosa, celebrando a vitória do Cordeiro, na qual Ele estará unido eternamente à sua noiva, à sua igreja, nós, eu e você. Por isso, meu irmão, que nós, quando participemos da ceia do Senhor, quando tivermos essa oportunidade e cá entre nós, a minha opinião pessoal é que devia ser todo domingo. Porque é meio de graça, quanto mais melhor. Quando tivermos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor, não negligencie esse momento. Porque nós somos chamados a essa festa.
Nós somos chamados a essa celebração. Nós temos o privilégio de rememorarmos de maneira prática o sacrifício de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Nós temos o privilégio de vermos sendo aplicadas em nós as bênçãos decorrentes da nossa união com Cristo, de podermos ser fortalecidos na fé, de podermos ter uma vida espiritual saudável. Perceba, irmãos, muitas vezes a gente negligencia isso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, ele diz, olha, porque tem gente participando indignamente deste momento, tem gente ficando doente e até morrendo. Isso é grave, irmãos. Isso é grave. Mas por que isso acontece? Porque não é meramente um pão, não é meramente um cálice. Algo espiritual está acontecendo. Então, irmão, em paralelo, se participar indignamente traz para nós juízo e malefícios espirituais, que dirá participarmos com o coração agradecido, participarmos com o coração verdadeiramente devotado a Cristo, honrando ao Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade, mas louvando a Ele pelo privilégio. O que dirá participarmos, irmãos, tendo em nossos olhos a esperança da eternidade gloriosa com o Senhor? O que dirá participarmos tendo aqui a nossa verdadeira noção da nossa comunhão com os irmãos? Se isso não traz para nós também grandes benefícios espirituais. Por isso, meu irmão, não relativize a ceia do Senhor. Não trate como algo menos importante. Não trate como algo meramente cerimonial. Reconheça que a ceia do Senhor é para nós esse meio de graça que Deus usa para derramar graça sobre mim, sobre você. Principalmente quando nós estamos fracos. Principalmente quando nós precisamos ainda mais desses remédios. Porque como pastor, irmãos, eu ouço muito. Pastor, eu não estou ceando não, tá certo? Porque eu estou meio devagar. Estou meio frio espiritualmente. Eu digo, meu irmão, essa é a pior coisa que você está fazendo na sua vida. Você está dizendo o quê? Que eu estou forte? Está dizendo que eu só vou participar da ceia do Senhor quando eu estiver bem? Quem é que está bem? Quem é que merece? Eu participo porque eu preciso. Eu participo porque é bom para mim. Porque eu creio que quando eu estou frio, o sacramento, o meio de graça me esquenta. Quando eu estou fraco, Cristo usa esse momento para me fortalecer. Por isso, meu irmão, não permita que o pecado, a frieza, a vergonha, te afaste da mesa do Senhor. Pelo contrário, vou participar da ceia do Senhor. Sai frieza, sai fraqueza, porque eu não vou perder por nada. Esse deve ser o sentimento. Aproveite esses recursos que Deus dá em graça. Veja, Jesus está deixando um presente para os seus discípulos. Está deixando um presente para nós. Nos chama constantemente a celebrar. Celebremos para a glória do Senhor. Por isso, nesse momento eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Convido também aqui os oficiais que estarão distribuindo os elementos. Presbítero Rafael, diácono Edilson, por favor. O presbítero Alberto estará nos dirigindo também na canção.